planetas, satélites naturais e corpos menores do Sistema Solar. Hoje nós teremos como objetivo principais definir o que são constelações, caracterizar as estações do ano, relacionar fatos e fenômenos terrestres periódicos com a posição das constelações no céu, identificar o papel das constelações no desenvolvimento da ciência e da intelectualidade humana, inferir as características dos planetas e a importância de seus satélites naturais e demonstrar a variedade dos corpos menores do Sistema Solar. Fica comigo e acompanhe a aula. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre como é formado o universo e também qual a localização de nosso mundo, ou seja, do planeta Terra, do Sistema Solar, dentro dessa vastidão que ousamos chamar de universo que mal conhecemos direito. Dessa vez, nós iremos ver o universo de outra forma, a partir do olhar que temos aqui da Terra, a partir do nosso próprio olhar. Para isso, iremos definir o que é constelação e depois definiremos o que é esfera celeste. Vejamos o que diz os Birkos sobre as constelações. Acompanhe. Quando olhamos as estrelas de algum ponto da Terra, temos a impressão de que elas estão próximas entre si, podendo formar grupos. Esses agrupamentos aparentes são conhecidos por constelações. Como complemento para o que disse os Birkos, vamos utilizar a definição de Kepler de Oliveira e Maria de Fátima Saraiva para a esfera celeste. É importante ressaltar que esta definição está presente no livro Astronomia e Astrofísica, escrito pelos autores citados. Observando o céu em uma noite estrelada, não podemos evitar a impressão de que estamos no meio de uma grande esfera incrustada de estrelas. Isso inspirou nos antigos gregos a ideia do céu como uma esfera celeste, já que não conseguiam determinar as distâncias entre as estrelas. Mais à frente, poderemos definir de uma melhor forma, a partir da perspectiva do próprio livro que estamos utilizando, as questões que envolvem a esfera celeste. Quis definir ela logo aqui, pois é um conceito bastante importante para que possamos entender o que é uma constelação. Afinal de contas, como foi dito nos textos, as constelações são essa impressão que temos, na verdade, constelações são essa criação da mente humana a partir da posição das estrelas nessa dita esfera celeste, que sabemos que, na verdade, não existe. O que existe, na verdade, é uma impressão que temos devido ao formato esférico da Terra, devido ao nosso movimento de rotação em torno do próprio eixo, de que a Terra está localizada no centro de uma esfera incrustada de estrelas. Na verdade, as estrelas estão localizadas em uma distância muito diferente umas das outras. Então, para melhor definir isso, vamos definir o que é um asterismo e depois analisar uma imagem sugerida pelo texto de Birkos. Acompanhe a leitura. Por não haver padronização, esses agrupamentos de estrelas poderiam ser chamados de constelação ou asterismo, não havendo diferença no uso de um termo ou de outro. Mas a partir de 1930, a União Astronômica Internacional, UAI, resolveu oficializar o conceito de constelação como sendo a divisão do céu em 88 regiões, ou fronteiras precisas. Qualquer outro agrupamento que não faça parte dessas 88 constelações é considerado um asterismo. Na figura ao lado, nós vemos a constelação de Órion. Aparentemente, a constelação de Órion está em uma esfera, fixa em distâncias bem definidas, que não mudam de posição aparentemente ao longo do tempo, e parece que elas estão todas em uma mesma camada, uma mesma casca esférica, como se fosse você tivesse aquelas bolinhas que se encaixam, e pelo menos as estrelas da constelação de Órion, que é a constelação do caçador, que na mitologia grega Órion era um caçador, por isso que ela tem esse formato, uma pessoa como se estivesse com um arco, porque ele está caçando. Então, aparentemente elas estão todas em uma mesma esfera, uma mesma casca. Na verdade, como a gente pode ver nessa outra figura, nós podemos ver que, na verdade, nessa representação, que a distância é fantasia, ou seja, ela não é bem a distância proporcional, mas que as estrelas, a sua alfa, a sua beta e as suas outras estrelas de menor intensidade de luminosidade, ou seja, menor intensidade luminosa, essas estrelas estão em localizações diferentes. Umas têm um brilho mais forte, outras têm um brilho menos forte. Então, na verdade, a gente sabe hoje que as constelações não estão em uma mesma casca, cada uma, ou em todas em geral na mesma casca. As constelações, na verdade,
São formações a partir da perspectiva que temos, ou seja, a partir da visão que temos, a partir da nossa, ou seja, por meio da nossa posição aqui na Terra. Ou seja, se você está na Terra e olha para o espaço, você vai ter a impressão que as estrelas estão todas fixas, porque elas estão muito distantes uma da outra. Com isso, você vai achar que só alguns objetos no céu se movem, portanto, aquelas outras são fixas. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente sabe que as estrelas mudam de posição ao longo do ano. Um exemplo disso é a estrela Polaris, que antes da Antiguidade, ou seja, no período pré-histórico, na Antiguidade e em parte da Idade Média, ela não ficava exatamente no ponto cardial norte, ou no ponto cardial norte celeste, né? Ela ficava um pouco mais para o lado. Catálogos, ou seja, pessoas que observavam as estrelas, perceberam essa mudança ao longo dos séculos, até que hoje a estrela Polaris está de fato no polo, mas Polaris na verdade circundava o polo. O Cruzeiro do Sul é outro exemplo. É uma constelação que, apesar de ter diferenciações ao longo do ano, gira em torno do polo sul celeste. E se você estender o seu polegar, na verdade, a haste principal do Cruzeiro, vocês estão vendo aqui a imagem do Cruzeiro, a haste principal do Cruzeiro, 4 vezes e meia, você consegue encontrar o ponto ou polo cardial celeste sul, o ponto cardial celeste sul. E os navegantes, os indígenas, utilizavam essa constelação para navegar para o sul, Polaris para navegar para o norte. Esse é um pequeno adendo que eu estou dando para vocês sobre a questão das constelações e sua importância no nosso cotidiano, certo? Eu trago para vocês o aplicativo Stellarium. O aplicativo Stellarium é um aplicativo disponível de forma gratuita na Play Store para Android, onde vocês podem ver um pouco sobre as constelações. Aqui vemos o exemplo da constelação de Eridanus, constelação Dourado, a constelação da Carina, a constelação da Hidra, a constelação do Sextante e do Leão. Esse aplicativo também nos fornece corpos como estrelas, como vocês podem ver, Sirius, e planetas como Marte. Nós temos as estações do ano, como vocês podem ver na figura, que é ocasionada pela inclinação do eixo de rotação da Terra, que é de menos 23 graus. Então o Sol varia para o norte menos 23 graus e para o sul 23,5 graus para o norte e 23,5 graus para o sul. Dando continuidade à nossa aula, vamos definir, a partir do que diz Osberg, o que é um planeta e fazer um pequeno acréscimo. Acompanhemos a leitura. Os planetas não têm luz própria. Ao contrário das estrelas, eles só brilham porque refletem a luz de uma estrela próxima. Por esse motivo, um planeta é considerado um astro iluminado. Alguns dos planetas têm satélites naturais, como a Lua, que é o satélite natural da Terra. Satélites naturais também são astros iluminados, que orbitam em torno dos planetas, porém têm tamanho menor. Um planeta é definido pela União Astronômica Internacional como um corpo celeste esférico que consegue manter sua órbita limpa de outros objetos. Isso é a melhor definição de planeta. E os planetas que estão fora do Sistema Solar são chamados de exoplanetas, ou seja, os planetas externos ao Sistema Solar. Em 10 de janeiro de 2016, a NASA anunciou que a missão Kepler verificou a existência de 1.284 novos exoplanetas. Com base nisso, segundo diz o livro de Osberg, 550 podem ser planetas rochosos, ou seja, planetas bem parecidos com a Terra, Mercúrio, Vênus e Marte. Planetas diferentes dos gasosos, que é planetas parecidos com Saturno, com Júpiter, Urano e Netuno. Na ordem correta, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Sistema Solar possui 8 planetas, 4 rochosos, sendo ele Mercúrio, em ordem de proximidade do Sol, Vênus, Terra, Marte. Existe um cinturão entre esses planetas que é chamado de o cinturão de asteroides, que talvez há a possibilidade de ter sido um planeta que se fragmentou, ou um planeta não, uma pequena lua. Na verdade, a visão correta do cinturão de asteroides não são aqueles objetinhos bem pertinho do outro, como um anel, ou como a gente vê nos filmes de ficção científica. São objetos bem distantes uns dos outros. Então nós temos, depois do cinturão de asteroides, os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E depois disso nós temos o cinturão de Kuiper, uma região do nosso Sistema Solar, composto por uma série de corpos menores, Makemake, dentre outros, e o próprio planeta, que era planeta, se tornou planeta não, devido justamente a isso. Aí ele não conseguiu manter sua órbita limpa, por existir esses outros objetos menores, asteroides, dentre outros, que é Plutão, que se tornou um planeta não, junto com o seu satélite natural, que é Caronte.
Melhor exemplificar, vamos citar alguns planetas anões. Afinal de contas, você deve pensar que existe só Plutão foi injustiçado. Mas existem outros planetas anões como Eris e sua lua, Plutão e uma de suas luas, que é Caronte, Makemake e sua lua, Haumea e suas luas, e Ceres, que também é muito conhecido, é um bem esférico e tem uma grande quantidade de água, né? A Terra é um planeta e a Lua é seu satélite natural, como vocês podem ver na gravura ao lado. Nós iremos falar de 4 corpos menores do Sistema Solar que geralmente habitam bastante o imaginário e a cultura pop. Vamos falar de cometas, meteoroides, meteoros e meteoritos. Para isso, iremos definir os 4 a partir do que diz os B. Acompanhe a leitura. Podemos definir os cometas como corpos observados de antiguidade, conhecidos como bola de neve suja, justamente por ser uma mistura de gelo com outras substâncias solidificadas. Assim como os planetas têm órbita própria e quando se aproximam do Sol, acabam por descongelar o gelo de seu núcleo, transformando em gás. Já o meteoroide são corpos sólidos formados principalmente por fragmentos de asteroides ou de planetas desintegrados, e seu tamanho pode variar de milímetros até quilômetros. Como adendo, sabemos que asteroides são objetos que giram em torno do Sol de uma forma bem definida, e são fragmentos de planetas da formação do Sistema Solar. Quando o meteoroide vindo do espaço penetra na atmosfera da Terra, ele gera outro fenômeno, que é chamado de meteoro, que nada mais é do que a volatilização de um meteoroide. A volatilização pode ser definida como a queima de determinados elementos químicos ao entrarem na atmosfera. O meteorito, na verdade, é o fragmento, o resto desse meteoro ao chegar à superfície da Terra. O mais conhecido meteorito de nosso país é o Bendigo, que está exposto no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente, há pouco tempo, sofreu um incêndio. Vimos agora, a partir das definições, o que são meteoritos, meteoroides, meteoros, asteroides e cometas. Observamos a partir disso que nosso Sistema Solar é formado por muito mais coisas do que imaginamos e do que as gravuras mostram. E também podemos tirar disso algumas coisas que não são muito claras. Eu poderia ensinar para vocês que a órbita dos planetas em torno do Sol, ou seja, o caminho que os planetas descrevem em torno do Sol, é uma elipse extremamente excêntrica. Mas na verdade sabemos que não. Para isso, observe esta questão da Olimpíada Brasileira de Astronomia, para o ensino médio, mas que eu irei considerar com vocês. Não tenham medo, a questão é bem simples. Apenas eu demonstraria essa questão para exemplificar a questão da órbita. Dessas 3 órbitas, geralmente se diz que a órbita da Terra é essa aqui, essa mais fechadinha, que a gente chama de excêntrica. Na verdade, a órbita da Terra é a primeira, a mais circular. Um objeto que poderia ter essa órbita mais excêntrica seria um cometa. Justamente por esse formato, o cometa tem uma aceleração maior ao se movimentar em torno do Sol, provocando, talvez, essa questão que envolve o seu descongelamento, e assim produzindo a cauda e a cabeleira. Provocando, talvez não, provocando isso, porque isso acontece de fato. Perdão. Então, alunos, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula trataremos das concepções do universo, mas